Afinal de contas, qual que é a melhor combinação amorosa para o signo de Áries? Olá, meu nome é Juliana Cascardo, eu sou terapeuta holística, trabalho com astrologia, tarô, teta healing, constelação familiar, e se você gosta desses assuntos, não esqueça de curtir a página, deixar o seu like e qualquer dúvida coloque lá no comentário que com certeza eu venho aqui para responder para vocês, combinado? Para começar essa série, a gente vai olhar para esse primeiro signo do zodíaco, né? Esse signo de fogo. E vamos falar só um pouquinho, então, a respeito dessa energia. Os arianos, gente, eles vêm com essa carga, né? De serem o primeiro signo da mandala astrológica. Então, eles carregam neles aquela energia de criança. Você sabe quando uma criança, ela tá com uns 2, 3 anos e ela tá descobrindo a vida? Que ela quer tocar para experimentar, ela quer olhar aquele mundo, né, com aquele olhar cheio de novidade, e aquilo é fascinante. Um ariano, ele consegue levar isso para a vida, porque essa é uma energia muito latente nele, né? São pessoas que são, sim, impacientes, que não têm muito tempo para blá blá blá. Quando a gente olha essa energia do signo de Áries com os demais signos do elemento fogo, por exemplo, ou seja, uma relação entre Áries e Áries, uma relação entre Áries e Leão ou entre Áries e Sagitário. Por serem do mesmo elemento, né, são pessoas que carregam em si um excesso de energia. Eles gostam de olhar para a vida e de olhar para a vida e curtir a vida, né? Eles têm isso de se arriscar de tudo. Mas aí quando a gente olha, apesar do ponto positivo dessa relação, ser sim uma capacidade de se divertir, uma capacidade de criar uma rotina nova, né? Não cair naquela rotina chata de casal, tudo isso eles conseguem. Mas qual seria o ponto negativo aqui? Você imagina duas pessoas que têm uma energia de individualidade muito latente neles, porque o fogo, ele tem isso, né? Os signos do elemento fogo, eles são individualistas. Como é que você consegue olhar para essa relação e entender que você é parte de algo? Essa é a maior dificuldade, é quando eles não conseguem sair dessa individualidade e não conseguem construir esse caminho, que é um caminho de dois, onde a gente vai ter que abrir mão aqui, colocar um pouquinho mais da dosagem do outro ali. Então, essas relações de signo de Áries com os demais signos do elemento fogo, ela tem esse ponto a ser trabalhado. É muito legal a gente pensar no quanto que eles podem agregar, porque também se a gente olhar, poxa, pelo menos eles compreendem que ninguém depende de ninguém para ser feliz, né? Eles conseguem ser muito felizes sozinhos, mas essa capacidade de ser feliz sozinho, ela demanda um olhar um pouquinho mais assim cuidadoso para essa questão de como ser feliz como casal. É preciso deixar o egoísmo de lado, e esse é o maior desafio para esses encontros. E quando a gente passa a olhar, então, o signo de Áries com os signos do elemento terra, por exemplo, aqui a gente está falando de touro, virgem e capricórnio. Esses 3 signos, gente, né, que são do elemento terra, eles gostam da rotina deles, eles gostam de uma segurança. Eles não querem surpresa, eles não sabem lidar com essas emoções repentinas. E aí chega um ariano com um pensamento totalmente oposto. Um ariano, ele não se adequa a esse um dia, né, de cada vez, um dia igual ao outro para trazer essa segurança. Esse vai ser o maior desafio dessa relação, porque como é que a gente vai equilibrar dois pensamentos tão distintos, né? Duas energias que elas não são opostas, mas elas são extremamente diferentes uma da outra. Mas aí tem aquela questão que é um ponto positivo, porque é muito legal a gente olhar também, né, e imaginar que esses 3 signos, touro, virgem e capricórnio, eles podem dar uma acalmada nesse excesso de fogo ariano. Eles podem trazer uma questão mais madura, um pedido, né, de uma busca de vida adulta para esse ariano que, sim, tem essa criança interior dentro dele muito latente. Isso pode sim ser legal, mas quando a gente vai para a vida, quando a gente vai para o mundo, é preciso que a gente encare tudo isso que vem pela frente de uma maneira, o quê? De uma maneira adulta, com uma postura, né? Sendo responsável mesmo pelas nossas ações. Então esse seria um grande aprendizado, né? E um ponto que eu considero muito positivo para essa relação. Quando a gente vai
pro elemento ar, né? Quais são os signos do elemento ar? A gente aqui tá falando de Gêmeos, Libra e Aquário. Aí vale só ressaltar a questão de Libra, né? Porque Libra é o oposto complementar de Áries. Então, assim, qualquer que fosse esse encontro, né, de Áries com esses 3 signos do elemento ar e fogo, eles são elementos complementares. Então, seria, sim, muito legal para esse casal, né? Porque na verdade, esses 3 signos, eles trazem para o ariano muita coisa que existe dentro dele que ele não consegue enxergar. Então é a questão de você pode agir, mas primeiro você precisa pensar onde você quer chegar com essa sua ação. Por que você precisa se arriscar sem pensar no amanhã se você pode calcular qual seria o resultado que você vai chegar? Então isso é um aprendizado e é um ponto muito positivo. O negativo aqui pode ser muito em relação, se a gente começar a pensar, por exemplo, né, naquela questão de o quanto que você está disposto a se olhar. Porque quando a gente para pensar, principalmente no signo de Libra, o que acontece? Por eles serem opostos complementares, né? Áries e Libras, eles são signos opostos complementares. Um ariano, ele tem um libriano dentro dele, só que ele não quer enxergar isso. É aquela parte da personalidade que ele simplesmente não quer olhar. E aí esse encontro, ele traz tudo à tona, né? Ele te faz ter que lidar com características que para você são praticamente insuportáveis de olhar. Mas é por isso que o aprendizado, né, e o equilíbrio, ele é tão perfeito. Então vamos agora pensar sobre o último elemento, né, o elemento água. Quais são os signos aqui que a gente está falando? A gente está falando de Câncer, Escorpião e Peixes. E quando a gente fala de água, a gente fala de sentimento. Então, quão difícil é para esse ariano olhar para o sentimento, né? Ter paciência para lidar com os sentimentos do outro. Ele não gosta de blá blá blá. Ele não tá aqui muito paciente para escutar, para ter DRs, por exemplo. Então, seria muito difícil a gente olhar para esse fogo, né, que sai atropelando tudo, esse fogo ariano, com essa busca por uma emoção, né, de água, desses 3 signos de água. Mas ao mesmo tempo que a gente pode olhar para isso, né, como um desafio dessa relação, aqui a gente tem muito aprendizado mesmo. Então seria muito positivo para esse ariano que ele parasse para olhar, né, para o outro de uma maneira muito mais generosa, entendendo as suas próprias vulnerabilidades, se colocando ali para aprender e para entender que é preciso a gente também dar amor para o outro, né? Esse seria, assim, na verdade, em relação à água, eu considero que o ponto negativo e o ponto positivo, eles se encontram ali de uma determinada maneira. Só que é muito bom a gente entender que a água apaga o fogo. E aí, quando a gente pensa nisso, é por isso que entre esses 2 elementos, né, entre esses 2 elementos da natureza, é muito importante que a gente pense que para essa relação dar certo, o desafio é ainda maior. O fato de você querer estar ali, ele é ainda maior, tá bom? Então, no próximo vídeo a gente vai falar sobre o signo de Touro e eu espero vocês lá.